Mateus 18, de 18 a 20, diz assim: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Amém. Quem já ouviu esse versículo alguma vez na vida aí? Então não tenha pretensão de eu trazer novidade, certo? Então eu estou aqui para trazer novidade, eu estou aqui para reforçar alguns fundamentos. Bom, vamos por parte. Se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia aí, esse capítulo 18, ele vai aqui trazendo referências relacionais. A gente vive um tempo onde quase toda a nossa espiritualidade é transcendental. Ou seja, ela fala sobre algo para além de nós, para além do que a gente vive, para além das localidades e quase nunca aterriza. É uma espiritualidade que pretende nos levar a um lugar. E não é uma espiritualidade que nos encontrou onde nós estamos e nos transformou. Então, quase sempre a gente está ansioso a respeito da nossa espiritualidade, porque a gente está olhando para as coisas a partir do que talvez aconteçam, em vez de ver aquilo que já aconteceu. Então a gente fica cantando, o melhor de Deus está por vir. Não é que não esteja. O melhor de Deus é Cristo, beleza. Mas tudo na sua transcendência causa ansiedade, causa medo. Porque as coisas que a gente vai construindo, a gente constrói sobre um talvez será, que bom que fosse. E a gente analisa as escrituras com pouca referência a respeito das nossas relações, a respeito daquilo que Cristo está fazendo em nós, a respeito do que nós devemos ser para o outro, enfim. Aqui você vai ler um texto e você vai perceber que esse textinho que a gente conhece tanto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali, ele pode ser observado de várias formas. Eu quero tentar construir pelo menos uma delas. A primeira questão que você precisa entender comigo aqui é que há um princípio relacional sendo quebrado aqui nessa construção. Olha um pouco mais acima no texto, você vai perceber que essa construção está sendo feita por Jesus a partir de um entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento de que há uma ruptura relacional. Há alguém que pecou contra outro alguém. Então aqui nós não estamos lidando com uma esfera assim transcendental. Nós não estamos olhando aqui vendo uns anjos brigando. Não, a gente está falando de 2 irmãos, possivelmente homens ou mulheres, tanto faz, que brigaram, que pecaram. Só que aí você vai encontrar um resultado disso, uma forma de lidar com isso, que é tão singela, tão pura, tão madura, que Jesus diz assim, seguinte, se algum irmão pecar contra você, você faz o seguinte, fecha a cara. Tô brincando, não é isso que Jesus falou. Você achou, amém, Senhor. Quem me viu na prova e não me ajudou. Não é isso. Não é isso aí não é da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, se algum irmão pecar contra você, vai até ele. Presta atenção, em nome de Jesus. Se algum irmão pecar contra você, você é ofendido, certo? O que você tem que fazer? Ir até ele. Ok? Não é esperar. Ele que venha. Não, isso aí não é do Evangelho. Isso é de outro texto. O texto do Evangelho diz, vai até ele. Porque a lógica é relacional. Jesus está dizendo assim, se algum irmão pecar contra você, irmão, não se ofende. Isso é normal. Você vai lá e vai até ele. Dá um passo em direção a ele. Porque se ele pecou contra você, é porque ele precisa de você. Presta atenção, aí você vai aqui comigo. Se ele pecou contra você, você vai ser a pessoa usada para libertar um pecador. Você não fica constrangido. Você não fala mal dele. Você vai lá e salva ele. Porque ele está em pecado, ele está pecando contra você. Quem está mal é ele, não é você. Você não precisa se defender. Não precisa fazer um júri. Não precisa chamar os promotores da igreja. Não, é o seguinte. Se algum irmão pecar contra você, você vai até ele. Se não der certo, você insiste. O nosso evangelho, se não der certo, Senhor, que bom que não deu. Ele que morra. Não, se não der certo, vai até ele com mais um.
Olha a insistência do ofendido. Você é o ofendido, certo? O cara pecou contra você, você vai até ele. Passou vergonha, ele pecou de novo. Uma pena, não entendeu. Chama mais um. Não entendeu. Chama a igreja inteira. Então, é um esforço relacional que pretende salvar o irmão, trazê-lo a um princípio da comunhão. E aí, toda essa esfera de onde estiverem 2 ou 3 estão conectadas aqui. Se você gosta de grifar, eu sempre falo isso. Você vai grifando aí, onde aparecer nesse versículo, nesse capítulo 2 ou 3, você grifa. Aí você vai perceber que aparece pelo menos 4 vezes. É interessante, né? E é interessante a forma como Jesus ouve as perguntas dos discípulos. Porque quando os discípulos escutaram isso, lê o que vem a seguir, o versículo 31. Pedro chegou em Jesus e falou assim: ah, beleza, tem que perdoar. Quantas vezes? Porque aí o cara já vai fazendo a conta, né? Aí Jesus fala assim, ele fala 70, porque 70 é um número importante na Bíblia, né? Não, 70 vezes 7. Tem gente que faz conta. O cara pega o calculador, porque não sabe matemática. 70 vezes 7, ele chega no número e fala assim: tem uns irmãos que tá chegando. O cara risca na parede, assim. Ele está contando o dia que ele vai se livrar daquela pessoa. Não! Talvez o que Jesus está dizendo assim é nunca. Você vai assistir até o fim. Você vai com ele até o fim. E toda essa construção está aqui, nesse ambiente relacional. Por isso que Jesus vai apresentar uma lógica que é totalmente racional, vamos dizer assim, normal, e a gente vai trazendo ela num ambiente espiritual inalcançável. A maioria das pessoas analisa esse texto como se fosse uma promessa. Presta atenção. Onde estiverem 2 ou 3, então aí, aquele escudo meio falido, que não vai ninguém. Aí o cara, Senhor, estamos aqui, tem só 3, Pai. Aí o cara começa a teologizar, a agenda do Senhor, aqueles que não estão aqui, e ele meio que se livra daquele culto falido, que não foi ninguém. E ele fala assim, não, mas nós estamos garantidos aqui. Tem 2, então Deus chegou. Deus está aqui, Jesus está aqui e vai meio que salvando. Não, para mim, essa mística aqui, ela está mais relacionada a um resultado do que a uma promessa. Aí você vai lembrando essas duas palavras. É um resultado ou é uma promessa? Para mim, é um resultado. Eu vou tentar mostrar para você. Primeira questão, do versículo 20, que você tem que analisar. Primeira palavra que aparece aí. Onde? Presta atenção. Onde estiverem 2 ou 3. Se vocês entenderem isso comigo aqui, através de Deus, é libertador. Estou falando sério. Onde estiverem 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3. A primeira pergunta que você tem que fazer é onde? Onde? Onde aonde? Qualquer lugar. Sério? Então por que a gente ainda insiste em reunir alguns prédios? Por que a gente não leva a sério quando a gente reúne nas nossas casas? Parece que Deus não chegou. Por que quando a gente senta numa praça parece que Deus não chegou? Por que a gente ainda acha que Deus reúne em prédio? Sendo que está na Bíblia que Deus não reúne em prédio. Deus não mora em prédio. Quase metade ou mais do nosso esforço é para fazer um prédio bom para Deus morar. Sendo que o esforço de Deus foi para desconstruir esse prédio. Então você fala assim, não, isso é muito simples. Não é. Não é. Isso é revolucionário. Isso revoluciona a nossa mente. Isso faz com que tudo seja tudo. Que todo momento, todo encontro seja um grande encontro. Porque pode ser aqui, mas não deve necessariamente ser aqui. Não é só aqui. É em todo lugar. É na praça, é no bar, é em qualquer lugar. É comendo pipoca, é assistindo cinema. Se um encontrar o coração do outro, você vai vendo que Deus vai forjando. E metade do nosso esforço ou mais, metade da nossa oferta ou mais, cada vez mais está para construir um ambiente bom, para ver se Deus chega lá. E não tem importância. Eu gosto de estrutura, eu gosto mesmo, assim, eu sou meio assim, eu gosto de fazer as coisas direitinho, graças a Deus quem anda comigo gosta também, mas a gente vai dizendo assim, gente, é bom ter um lugar organizado? É bom, mas não é tudo. Isso não garante a presença, vai entendendo. Ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3. Pergunta que eu te faço, por que que na Bíblia está escrito, Mateus capítulo 6, se você quiser orar
Jesus nos ensina a orar. E ele vai dizer o lugar certo da oração. Qual é o lugar certo da oração? É o quarto. E Jesus diz que no quarto a gente tem que orar em secreto. Então aí ficou confuso. É para orar em secreto ou é para ir com mais 2 ou 3? Aonde é que Deus está? Deus está no quarto? Claro que está no quarto. Deus está nos dois. Mas sabe qual que é a diferença do quarto e da reunião? É que no quarto ele não pode ser visto, mesmo estando lá. Não pode. No quarto você pode sentir, mas você não pode ver. Você só pode ver se tiver mais um. Presta atenção para você não ficar meio desorientado. Deus está dizendo que para que a presença dele seja perceptível, é necessário que haja um encontro. Se não houver um encontro, não há a percepção espiritual de que ele está lá. Presta atenção. Quando você ora em secreto, é óbvio que Deus está lá. Mas ele exige alguma coisa. E aí por que ele exige? Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus foi falando e as coisas foram tomando forma, certo? Vocês acreditam nisso, né? Então Deus falou, pá. Quando ele vai criar o ser humano, é interessante que agora ele não mais fala. Façamos agora. Agora você vê a primeira vez na Bíblia, e eu creio na humanidade, que a Trindade conversa. Aí você vai ter uma conversa assim, extremamente relacional e profunda. Aí você vai ver Deus não mais dizendo haja luz, mas agora você vai ver Deus se reunindo e dizendo façamos. E por que ele diz façamos, ou seja, terceira pessoa? Porque ele diz façamos. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta atenção no nome de Jesus. Aí você acha que Deus foi lá, fez o homem, deu errado e foi lá e criou a mulher. Não. E a Bíblia diz assim: homem e mulher os criou. Por que Deus não disse assim, farei? Tá entendendo? Por que ele diz façamos? Tem diferença? Toda diferença. É a primeira vez que Deus vai dizer o que da sua criação vai carregar a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você sabe por que o ser humano é a única espécie que carrega a imagem conforme a semelhança? Sabe por quê? Porque nós somos plurais. Somos plurais. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Essa ideia precisa ficar mais clara na nossa cabeça. Deus não criou o homem à imagem, presta atenção, no nome de Jesus. Deus não criou o homem à imagem, homem, sexo masculino, a imagem e semelhança de Deus, e depois criou a mulher à imagem e semelhança de Deus. Não. Deus criou o ser humano, leia aí. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele mesmo. Homem e mulher os fez. Presta atenção, no nome de Jesus. Homem e mulher os fez. Então Deus criou um ser humano, homem, humanidade, e fez com que esse ser humano se tornasse plural. Por que ele é plural? Porque ele carrega Deus. Ele carrega Deus. E Deus é plural. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Se um dia alguém dizer, Deus é 3 ou é 1? O que você responde? Difícil, né? Sacanagem. O que você responde? Tem gente que fala assim, não, tá tranquilo. Os caras vão explicar a pizza. Eles falam assim, pega a pizza e faz um gráfico. Aí você divide a pizza em 3 partes, né? Aí fica lá, 33. Aí tem aquela briga do 0,1 ali, né? 33 vezes 3, 33 vezes 3, 33. Aquela matemática fica meio cruel. Como a gente dá mais moral pro pai, fala, deixa pro pai esse 1% aí que ele é mais top. Não. Deus não é assim. Deus, tá vendo? Até a forma como a gente explica a Trindade é subdividida. A gente faz uma pizza e separa a pizza. Não. Se um dia você fosse explicar a Trindade, você explicava um cacho de uva. Certo? Você vai pegar um cacho de uva, o que você pega na mão? Um cacho de uva. Mas você tem condições de pegar uma uva só. Só que quando você pega uma uva só, você descaracteriza a uva e logo ela
ela vai mais rápido que as outras, ela vai apodrecer, vamos dizer assim. Mas quando você olha um cacho, você consegue definir qual uva é maior, qual uva é menor, mas eles são inseparáveis. É essa expressão hebraica para Deus, essa ideia de que ele é um, mas você consegue ver o Pai. Por isso que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Mas quem estava olhando para ele, via só ele. Então, é ele que carrega, que representa. Então, presta atenção. Aqui, nessa ideia, se Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, o ser humano é homem e mulher. Então, só carregam a imagem de Deus a relação. Eu acho que é bonito, a gente canta aquela musiquinha, aos olhos do Pai. Eu acho lindo aquilo lá, eu sempre canto, me emociono, mas não faz sentido. Um homem e uma mulher não carregam a imagem de Deus. Certo? Só carregam a imagem de Deus, homem e mulher. Olha o texto bíblico, você vai entender o que o texto está dizendo. O texto bíblico diz assim: homem e mulher. O texto bíblico não diz a mulher e o homem. Porque a gente vai fazendo algumas imagens. Porque quando a gente lê homem e mulher, você vê uma mesma pessoa que se revela de formas diferentes. A pedagogia de Deus é tão interessante, que Deus é tão criativo, que para não ter dúvida de que a gente é a mesma pessoa, o que Deus fez? Criou um a partir do outro. Ó, às vezes parece que Deus até meio assim, sem neurônio, né? Assim, não, peraí. Vai criar? Já faz logo os dois. Olha o trabalho. Cria um, vai indo, aí põe o cara para dormir, pega lá uma costela e vai ter que fazer outro. Você já parou para pensar? Por que Deus não criou o homem e a mulher? Já parou para pensar? Você nunca parou para pensar? Então pensa agora. Por que Deus não criou os dois ao mesmo tempo? Presta atenção, no nome de Jesus. É para que não houvesse dúvida de que eles eram a mesma pessoa. Eles não eram o homem e a mulher. Eles eram homem e mulher. Está dando para entender? Então eles são a mesma pessoa, que carregam a genética de Deus e podem expressar Deus para a comunidade. No entanto, no capítulo 3, eu vou seguindo aqui, tá? Se você falar, não entendi, você me fala. No capítulo 3, você vê uma ruptura. A primeira expressão que expressa o pecado, você vai ver assim, a primeira expressão que expressa o pecado. Deus vai conversar com o homem e diz assim: Adão, é até estranho, né? Cadê você? Aí Adão se esconde e o Adão diz assim: eu estou escondido, Senhor, porque eu vi que o Senhor estava vindo e eu estava nu. Certo? Eu estava nu. Aí Deus faz uma pergunta para Adão: quem te fez saber que você estava nu? Porque ele já estava nu. Por que ele não sabia que ele estava? Por que ele não sabia que ele estava? Responde para mim. Porque ele era a mesma pessoa. Ele não sabia, presta atenção no nome de Jesus. Parece heresia e quase eu dou umas derrapadas mesmo. Presta atenção. Por que Adão percebeu que ele estava nu? Porque é a primeira vez que ele olhou para Eva como não sendo ele. Está entendendo? E sabe de quem que ele vai falar agora? Dela. E ele vai falar dela como se não fosse ele. Sabe o que ele responde? A mulher que tu me deste. Leia antes, quando Deus chama Adão, iam os dois conversar. A Eva e o Adão. Porque eles não tinham dimensão de que eles não eram a mesma pessoa. Por isso que Deus diz a seguir que aquilo que Deus uniu não separe o homem. E a gente está pensando em separação, de divórcio, não tem nada a ver. Deus está dizendo que o casamento é a possibilidade de trazer de volta essa esperança. Então percebe, Deus vai lá e fala assim: Adão, cadê? Estou escondido. Por quê? Porque estou nu. Já é estranho. Aí Deus pergunta: quem te fez saber que estava nu? A pergunta é: quem é que te falou que você estava nu? Sabe o que ele responde? Ele não responde a pergunta. Ele não responde a pergunta. Ele fala assim: a mulher que tu me deste, Senhor, eu vejo essa cena.
Meu tempo aqui. A mulher que tu me desse, você não sabe, ela é complicada. Ah, Senhor, porque assim, Adão, para não jogar a culpa, ele joga a culpa na mulher e tipo em Deus. Porque presta atenção, a mulher que tu me deste, então ou é dela ou é teu. O problema é um dos dois, não é meu. Aí eles vão conversando, ele conta aquela história. Deus conversa com a mulher agora. E ele fala assim: o que está acontecendo? E a mulher fala assim: Senhor, esses animais que o Senhor está criando, eles são complicadíssimos, você nem sabe. Então assim, essa ideia, presta atenção, essa ideia de que, presta atenção, na quebra da unidade há uma irresponsabilidade. Porque não tem ninguém que está indo conversar com o irmão. Está um falando do outro, mas não está falando para ele. Não há uma reconciliação, há uma quebra. E aí de lá para cá a gente vem degringolando. Se abre a Bíblia, vai derrubando sangue. É um irmão que mata outro irmão, é um povo que nem merecia viver, é um dilúvio, é uma coisa, é Babel, é guerra, é sangue, é morte, pá, e tudo isso revelando o caráter pecaminoso das nossas relações. As nossas relações estão fundamentadas em salve-se quem puder. Salve-se quem puder. A gente vai criando teologia para qualificar a dureza do nosso coração. É interessante o que está acontecendo com a igreja brasileira. É interessante, é estranho, porque no princípio, a primeira imagem, em nome de Jesus, a primeira imagem que você tem de um ser humano são duas pessoas que nem sequer sabiam que não era a mesma pessoa. Não é lindo isso? Caramba, a chance de uma mãe, quando dá à luz aquele menino, aquela menina, aquele negócio ficou dentro dela, ela tem a impressão de que aquilo lá é ela, e é por isso que ela tem tanta dificuldade de liberar aquele menino, aquela menina, quando ela quer crescer. E a mãe às vezes tem mais facilidade de entender que o filho dela faz parte dela do que o marido. E é mentira. Porque quem é um com ela não é o filho. Entendeu? Quem é um com ela é o marido. Tudo que o filho precisava ver é como é que dois pais, sendo tão diferentes, conseguem ter comunhão. E sabe o que os nossos filhos estão vendo? Como é que dois pais que comungam na igreja conseguem ser tão destruídos. E ainda assim usam a aliança. E ainda assim ensinam a gente a orar. E ainda assim insistem para que a gente leia a Bíblia. Mas eles não se bicam. Eles não se perdoam. Eles não se amam. Eles não trocam carinho. Então a maioria das mães que eu conheço beijam mais o filho do que o marido. Não vai falar para mim que é mentira, que não é. Aí o filho vai embora, sabe o que sobra? É o marido. Aí fica aquele caos, aquela casa chata. Os especialistas vão dizer que isso é a síndrome do ninho vazio. Não, isso é a síndrome de um casamento que ainda não aconteceu. Nome de Deus, estou aproveitando que você está com a bebê aí para te libertar antes. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Porque a gente não está percebendo o que Deus fez. E a gente está querendo revelar a Deus a partir das nossas individualidades, do nosso talento, do que a gente pode fazer, do que a gente pode cantar, do jeito que a gente pode dançar. A gente não está preocupado em revelar ao mundo o que nós, como comunidade, podemos ser. E é por isso que eu respondo sua pergunta. E é por isso que eu respondo essa pergunta toda semana. Por que você não tem nada na internet? Vou explicar mais uma vez. Quanto mais eu trabalhar a minha individualidade, mais distante fica o meu testemunho. Tá vendo? Tá claro? Então faz o recorte aí e manda para todo mundo. Porque o mundo não vai ser iluminado a partir das coisas que eu falo. Mas o mundo pode ser iluminado a partir da forma como a minha igreja decidiu viver. E no testemunho coletivo da comunhão, a essência de Deus carregada naquilo, o mundo pode ver Deus. Porque há pelo menos 2 lá, ou 3, que decidiram viver a comunhão. E quando 2 ou 3 decidem ver comunhão, há um mistério. Deus
chega lá. Sabe por que Deus chega lá? Tô acabando. Deus chega lá porque quando um irmão peca contra o outro irmão, isso acontece todo dia. Esse irmão que é ofendido, agora ele foi iluminado, certo? Ele é um ser espiritual, ok? Então sabe o que ele faz? Porque ele foi iluminado, ele está cheio do Espírito. Ele vai lá e busca esse outro irmão. Qual é a outra espiritualidade que ensina o ofendido e buscar o ofensor? Fala para mim. Não há. Não há. Quando o ofendido vai buscar o ofensor, ele está dizendo assim: eu vi Deus. Eu vi o que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Deus busca o ofendido. Deus busca o ofensor, perdão. Para isso ficar mais claro, Jesus foi morrer no meio do ladrão. Amém? E quem é que Jesus vai salvar? É o ofensor. Ok? Sim ou não? Então tá bom. Então nós temos uma fé que salva o ofensor. Sim? Então por que quando as pessoas te ofendem, você ainda fica ofendido? A nossa fé proclama um Deus que salva o ofensor, o ladrão, o impuro, o injusto. Aí quando o ladrão fala com Jesus, presta atenção. Você sabe por que há um encontro ali? Porque alguém que foi iluminado pelo Espírito está dizendo ao outro o que Jesus diria. Vamos lá. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, ok? Tá bom. Todo encontro de 2 ou 3 garante a presença de Jesus? Sim ou não? Depende. Já viu os encontros aí que... 2 ou 3 crentes, sim. Então, vamos lá então. Também acho. Aqui está escrito assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em... Então tá bom. Então só tem um encontro se os 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus. Então na maioria dos encontros a gente está em nome de quem? No nosso nome. Aí Jesus não chega. Ok? Sabe aquela briga que você tem em casa? Quem é que você representa? Jesus ou você? É simples. A gente cria umas... Se você sair de casa e falar assim: hoje eu represento Jesus e vou fazer tudo que ele faz. Sabe o que você está disposto a fazer? Perdoar. Aí vai o cara, tromba em você. Você fala: que bom. Que bom. Alguém me tocou. É isso. Tá vendo? Parece até engraçado. Você vai e aí o cara bate no seu carro. Legal. Por quê? Vou encontrar alguém. Estava monótono aqui dentro. Estava aqui procurando alguém para conversar. Deus vai lá e manda alguém bater em mim. Excelente notícia. Vou descer e direi a esse irmão tudo o que Jesus diria a ele. Sim ou não? Sim. Mas quando alguém bate no nosso carro, quem é que a gente desce representando? O Satanás, os demônios. Sim ou não? Aí qual é a última pessoa que o cara vê? Satanás. A última pessoa? Jesus. A primeira é o Satanás. Mas você representa quem? Fala para mim quem você representa. Quem é que está morando dentro de você? Então por que ele não está sendo visto? Tá vendo? Chega aquela pia de louça. Presta atenção, eu estou falando só de coisas que vão acontecer. Pia de louça. Senhor, as mulheres já estão falando, vai ter vigília aqui. O cara chega em casa. Presta atenção. Essa hora é melhor. O cara chega em casa, tem uma pia de louça. Presta atenção. E aí ele saiu. Vamos dizer que seja essa a formação daquela casa. Ele saiu, ele trabalhou. Ele pegou um dia difícil, pegou trânsito e tal. E naquele dia lá, calma que você não. Você vai. Fala Jesus, eu vou na tua. Eu vou na tua. Aí você chegou em casa, presta atenção, porque isso aqui é espiritual. Você vai chegar em casa, depois de um dia pegado, você tá louco para sentar, para descansar. Sua mulher, no máximo, buscou as crianças na escola. Presta atenção, calma que eu vou inverter depois. Não peca antes, não, calma. Não vai me julgar antes.
Você chega, sua mulher no máximo buscou as crianças na escola, você chegou, o cara tá aí, nossa, pensa na pia destruída. Aí você chega em casa, seus filhos estão dormindo, sua mulher deitada no sofá, assistindo Cake Boss, sei lá, um negócio de bolo. Aí você olha para ela, você olha para aquela louça, você olha para ela de novo, e você pensa, o que você estava fazendo, né? E ela está cansada, porque na maioria das vezes ela está cansada. Aí você fala assim, amor, como é que você está? Ela fala, estou cansada. Ela fala assim, que bom, amor. Então você continua aí e descansa. Porque Jesus chegou aqui e essa pia é bico. Eu lavo isso aqui dando risada. Bota um louvor. Tem um louvor no YouTube? Bota um louvor. Eu vou cantar isso aqui e eu vou bradando. Não. Como é que as coisas acontecem na nossa casa? A gente fica sempre empurrando um para o outro. E toda vez que a gente empurra um para o outro, a gente revela que no fundo nós não somos a mesma pessoa. Porque a gente julga que um tem uma responsabilidade e o outro tem a outra. E no fim a gente não encontra a nossa vocação. E o que os nossos vizinhos estão vendo é um bando de gente que se reúne numa igreja, mas no fim revela os demônios. Chega a ser engraçado. Porque aí a gente evangeliza os nossos vizinhos, mas eles escutam as coisas que a gente fala para os nossos filhos. Eles escutam as coisas que a gente fala para os nossos amigos. Eles escutam as brigas que a gente tem com as nossas esposas. E aí no fim, a gente está trabalhando para levar o cara para onde? Para a nossa igreja. Fica tranquilo lá, ele não quer ir. Porque ele não precisa de uma igreja que você frequenta. Ele frequentaria outra, mas não a sua. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Façam uma matemática básica e concluam. Todo encontro em nome de Jesus, ele chega. Sabe por quê? Não é porque ele vem, como o Apocalipse lá, cavaleiro. Não é isso. Não é porque ele vem numa espécie de que vem de lá para cá. Presta atenção. Ele não vem de lá para cá, ele vem daqui para lá. Porque ele já está em mim, ele está em nós, e agora ele está sendo revelado. Então tudo que a gente precisa para revelar Jesus é de um encontro. E na medida que a gente encontra mais um, ou mais 2, ou mais 3, e esse encontro vira um encontro de 4, vira um encontro de 5, Jesus está lá. Por que Jesus está lá? Porque você está naquele encontro como quem o representa. Então não precisa mais de 5. Não precisa ser mais do que 2. Precisa ser 2 que representem Jesus. Só. Todo encontro que tenha um representante de Jesus, ele chegou lá. No entanto, há possibilidade de haver um encontro de 1000 pessoas que representam a si mesmas e falam em nome de Jesus, mas não representam Jesus. Vou dar um exemplo, tá bom? Um exemplo. Há um texto bíblico que alguns homens ali em Atos perceberam que os discípulos, eles oravam e eles tinham autoridade. Você lembra desses textos, né? Dizem que alguns apóstolos, as pessoas colocavam os doentes no chão para que a sombra deles pegassem nesses doentes, enfim. Aí a moda pegou, o pessoal olhava como é que fazia, aí era mais ou menos assim, em nome de Jesus, sempre teve essa cara, né? Inclusive em nome de Jesus virou tipo um jargão, né? A gente termina a oração e fala em nome de Jesus, como se essa frase garantisse a oração. Você orou em teu nome, você só preocupa com você, você só pensa em você, mas no fim você fala em nome de Jesus, porque você não tem capacidade de dizer, não é em meu nome mesmo, porque o Senhor nunca oraria isso. Então beleza. Aí a gente está lá, um cara olha para o outro, expulsando o demônio, e aí ele fala assim, Paulo, em nome de Jesus sai o demônio. Aí o demônio sai. Aí foi 2 caras muito loucos que falaram assim, gente, eu descobri o segredo. É muito simples. Se tiver um cara endemoniado, você chega lá, agarra nele, agarra no cara e fala assim, em nome de Jesus, sai. E é instantâneo, o negócio. Beleza, o cara foi endemoniado e eles chegaram lá. Bonitão. Acho que eu já vi como é que faz isso aqui. Tá tranquilo. É só falar em nome de Jesus. Os caras estavam tão em dúvida que eles falam assim, em nome de Jesus, que Paulo prega, ainda tipo, para dar uma moral a mais, porque se não for em nome de Jesus, que Paulo prega, sai. Sabe o que aconteceu? Os demônios deram um pau no rapaz. Você lembra desse texto? Deixaram eles pelados em praça pública.
Humilharam eles. Eu pergunto rápido para você. Eles falaram em nome de Jesus, sim ou não? Falaram. Eles falaram em nome de Jesus. Por que os demônios não saíram? Porque eles não representavam Jesus. Tá vendo? Quando aparece um demoniado, todo mundo fica com medo. Todo mundo, um dia eu estava pregando, a menina ficou demorando, foi muito legal. Aí ela sai, as pessoas começam a sair assim. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Você não tem noção. O cara falou assim pra mim, a menina tem demoniada lá dentro e nem pra lá não, velho. Foi porque tá falando os pecados da gente. Os caras estavam tudo com medo. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que sim, eu sou pecador, mas não tem nada público que possa me envergonhar. Sabe por quê? Presta atenção. Quando você vive uma vida em comunidade, presta atenção no nome de Jesus. Quando você vive uma vida em comunidade, não tenha nada na sua vida que alguém já não esteja sabendo. A hora que o cara falou assim pra mim, não entra, eu falei, por quê? Porque ela tá contando os pecados. Eu olhei para um cara e falei, mano, você já sabe dos meus? Então você não vai dar nada. Vamos lá comigo e nós entramos, foi junto. E foi um rolo. Nossa, ainda bateu na gente, foi aquela coisa. No fim, graças a Deus, eu fui liberto. É isso, cara. Eu acho que ainda, pelo que eu ouço nos corredores e das expectativas, a gente ainda está esperando acontecer alguma coisa para que Jesus seja visto aqui. Não trabalha assim. Não trabalha assim. É agora. É aqui. É desse jeito. É a partir de um encontro. Se houver um encontro do seu coração com o meu, do meu coração com o seu, a revelação de Cristo encontrará os quatro cantos da terra. Mas a gente está querendo ganhar as pessoas pelo nosso discurso. Aí a gente faz transmissão, a gente gasta com essas coisas. Beleza, tem que fazer. Eu acho que beleza, o que a gente puder fazer, a gente faz. Mas no fim, as pessoas não estão vendo um comum. Elas estão olhando para a gente e estão vendo a gente tudo dividido. Não. Nós estamos dizendo para ela que nós somos 3, 4, 5, 1000, seja quantos forem, mas nós estamos em unidade, em comunhão. Nós representamos Jesus. Não é fácil, não é perfeito, não é uma maravilha, no sentido lógico de ser, mas tem coisa melhor não. Não tem coisa melhor. Creia nisso. Creia no nome de Jesus. Creia. Sabe, eu tô viajando tanto de novo. O pessoal da igreja tá até achando ruim já. Fica viajando, essa viagem. É como se fosse o Disneylândia, né? Se as pessoas saíssem um pouco de casa e elas entendessem um pouco do que está acontecendo no Brasil, todo mundo ia querer sair. Para encontrar com gente, para se inspirar, para inspirar, para ver. Então eu saio, eu vou vendo, eu vou me inspirando, as coisas que vocês fazem, a preocupação que vocês têm. O Lucas me perguntou umas 400 vezes que texto que eu ia pregar, acho que foi medo, né, de uma heresia aqui, que se eu ia ler a Bíblia, que o cara ia cantar, eu entendo, eu acho que isso é top, então isso me ajuda. Porque lá na minha igreja já desistiram de perguntar isso pra mim. O que eu vou pregar? Se vai ter slide? Assim, vamos ver. Então assim, eu acho que é tipo isso. Mas não pode ser a conversa de um. E eu encerro aqui de verdade. O vem aqui com a gente canta mais um. Também não estava programado. Estava programado? Tá vendo? É isso aí. Encontro de família. Sabe por que eu não venho sozinho? Sabe por que eu não venho sozinho? Para não correr o risco de eu mentir. Tá vendo? Tá vendo? Pessoas que andam sozinhas são mentirosas. São mentirosas. Eles mentem mesmo. E mentem com força. Quando eu trago meus irmãos aqui, eu estou dizendo para vocês que eu sou apenas o porta-voz. Mas que essa é a nossa mensagem. É o que nós temos vivido. E aí tem uns caras meio endemoniados que olham e falam assim, não é tudo isso. Não, não é, né? Não é mesmo. Sabe por que não é? Porque você aí não está dentro. Você está olhando como quem está de fora. Entra para dentro e serve.
Para de ver se eu estou pecando. Que aí você vai gastar muito tempo. Para de ver. Entra na relação e serve. A maioria das nossas brigas não é pelo nosso serviço, mas é pelo que o outro fez ou pelo que o outro não fez. A maioria das nossas brigas não é pelo que a gente não fez. A maioria das nossas brigas é pelo que o outro não fez. Então a gente ainda está olhando para o outro como se ele não fosse a gente. Então toda vez que alguém pecar contra você, você busca o irmão. Tá dando pra entender? Tá mesmo? Porque eu sou meio confuso. E eu não sei falar outra coisa. Eu vou falar isso até o fim. Pode ser hoje o fim, pode ser daqui 400 anos. Eu vou dizer para a igreja: não adianta se reunir, se não projetar os encontros de vocês. Perdão, não se adianta se reunir se as reuniões de vocês não se tornarem encontros. Tá bom? Não adianta. Não adianta. Vocês vão trabalhar essa igreja para ela crescer. Aí vocês vão achar que ela deu certo porque ela cresceu. E o crescimento de vocês pode ser a pior desgraça na vida de vocês. Porque vocês apresentaram números, mas não apresentaram testemunhos. Para uma igreja dar certo, só precisava ter 2. Tá vendo? Se algum corintiano, que é no grego é endemoniado, no português se algum corintiano chegar aqui, eu sei onde eu tô, você acha que sou bobo? Mas você conhece grego? Não, mas no grego endemoniado é corintiano. Se algum corintiano chegar em você e falar assim: apresenta teus números, presta atenção, mano. Você chega lá e fala assim: não tenho. Ok? Não tenho. Ô Lucas, pelo amor de Deus, se o sucesso ministerial fosse números, Jesus seria um depressivo. Ele gastou a vida com os 12 para no fim não sobrar nenhum. E no fim, quem é que foi ao encontro de quem? Quem é que foi no encontro de quem? Tá vendo? A gente está esperando as pessoas virem ao nosso encontro. E somos nós que temos que ir ao encontro delas para encher a cidade. Esquece. Encham a cidade de testemunhos. Bastasse 2, bastasse 3. E a igreja brasileira hoje apresenta os maiores números que a humanidade já viu. Ela só não apresenta testemunhos. A igreja, eu já viajei, Já viajei para vários países. A igreja brasileira dá inveja no mundo inteiro. A Hilson acha que eles são bons e que eles aglomeram gente. Não! Bom mesmo é diante do trono. Você sabe que ministério de música colocou 2 milhões de pessoas no mesmo lugar? No mundo? Nenhum. Os americanos foram lá, fizeram Descende. Certo? Sabe quantas pessoas tinham? 20 mil. A maioria era, sabe o quê? Brasileiro. Sabe o que eles viram na gente? Sabe o que os americanos viram na gente? Uma possibilidade numérica. Aí sabe o que quiseram fazer? O Descende aqui. E eles vieram e fizeram. Sabe o que aconteceu? Lotaram os estádios. Porque a igreja brasileira não tem problema de números. Ninguém bate a gente em números. Mas também ninguém bate a gente em corrupção, em violência. A igreja brasileira é sangrenta. Cada dia mais violenta. Sem sensibilidade. Corre nos nossos corredores conversas truculentas. Meu Deus. Bastasse 1, bastasse 2. Então eu termino, tá bom? Não sei se era isso. Mas é isso, só sei falar disso, então tá bom. Porque se não for um testemunho, a gente vai chegar lá na frente, arrependido, vai ser aquele bando de velho que vai sentar na praça para jogar dominó e ficar falando das coisas que não fez.
a gente poderia ter feito isso, a gente poderia ter feito aquilo, e não bastasse os números que a gente apresentasse, nunca serão o bastante para a gente ser feliz. Quem se apega em número nunca é feliz. Reúne 10, reúne 20, reúne 30, reúne 1000, se reúne 50 mil, sempre projetando o próximo passo. E tudo que Jesus falou é para a gente celebrar a nossa comunhão. Então assim, desencana. Vem um cara lá de Santo André que vocês olham achando que está dando certo pelo que eu falo. Eu não estou dando certo pelo que eu falo. Sem medo de errar. Se é que eu estou dando certo, eu estou dando certo pelo meu testemunho. Não ando sozinho, não falo por mim, represento uma comunidade desse tamanhozinho, que todo mundo fica triste quando sabe o tamanho. Mas eu estou realizado. Feliz. Prego na minha igreja, falo um monte de besteira. O máximo que acontece é mandar tirar do ar depois. Uns falam mal, outros falam bem, tanto faz. Que haja um encontro. Não é pelo que eu apresento, é pelo que eu sou. Ou as nossas relações se tornam pelo que a gente é, ou nada que a gente apresenta vai solucionar as nossas relações. Vou falar de novo. Ou as nossas relações se apresentam pela pessoa que a gente é, ou nada do que a gente apresenta salvará as nossas relações. Amém? Eu queria orar, passei muito tempo. Não. É que eu estou feliz. Você achou que eu ia chegar aqui triste, né? Não, então beleza, então. Não. Então a gente vai orar, o Rodrigo vai cantar mais uma, e aí depois você continua aí com a programação. Tá bom? Se você quiser orar comigo, dizendo assim, Senhor, não é por mim, não ore por você, tá bom? Porque você já está pecando, já está pensando só em você. Pensa no que Deus pode fazer através de vocês. Vocês têm noção do que Deus pode fazer através de vocês? Do testemunho que vocês podem trazer para essa localidade? Da quantidade de pessoas que podem ouvir o nome de Jesus através de vocês? Vocês têm noção? Vocês sabem que os maiores avivamentos começaram nas igrejas pequenas espalhadas pelo mundo? Você sabe que o avivamento que salvou a Romênia começou numa igreja batista de 60 membros? Você sabia disso? Você sabia que a Romênia é um país livre? E que hoje só se pode pregar o evangelho na Romênia porque uma igreja de 60 membros se reuniu para orar pela cidade. E eles tomaram a capital. E nasceu-se um grande movimento que no dia, se eu não me engano, 23 de dezembro de 1989, por causa do movimento de uma igreja batista de 60 membros, o presidente da Romênia caiu e aquele país passou a ser um país livre. Você sabia disso? Tá vendo? Foi onde eu nasci. Aí, velho. Lá do outro lado do globo, uma igrejinha desse tamanho saiu na rua para orar. Dia 23. Lá do outro lado do mundo, uma igreja pequena saiu para orar. Você sabia que o maior avivamento começou com 12, que aliás, se matou no meio do caminho, e 11, sem noção, saiu para falar na rua? Converteu 3 mil, 5 mil, 20 mil, 1 milhão? Então, beleza, é isso. Não esperem o crescimento para fazer o que vocês têm que fazer. Se você não decorar nada do que eu falei, você decora isso. Você se compromete a viver aqui em nome de Jesus? Então quando alguém pecar contra você, não sai falando mal. Vai lá e resolve. Quando alguém te entristecer, não sai falando mal. Vai lá e resolve. E aí quando você for falar da pessoa, você fala do seu testemunho e não da sua inveja. E não da sua indecência. E não da corrupção do seu coração. Você vai lá e dá o seu testemunho. Porque se você fizer isso, Jesus vai estar sendo proclamado e as pessoas vão estar vendo. Tem coisa melhor?